Olá, a paz do Senhor. Neste domingo estudaremos a lição de número 4, com o tema Uma Igreja Cheia do Espírito Santo. A leitura bíblica em classe está no livro de Atos, no capítulo 4, dos versículos 24 a 31. A palavra-chave é Espírito Santo. E vamos abordar nesta lição uma igreja perseverante, uma igreja que ora com poder, uma igreja ousada no seu testemunho. A igreja de Jerusalém, cheia do Espírito Santo, enfrentava desafios com perseverança, oração e ousadia. Diante da perseguição, os primeiros cristãos não recuaram, mas buscaram ainda mais a presença de Deus, fortalecendo-se na comunhão e na oração. O Espírito Santo capacitou a igreja a suportar aflições, permanecer firme na fé e proclamar o Evangelho com coragem. Assim, aprenderemos que uma igreja cheia do Espírito não se intimida diante das dificuldades, mas avança em sua missão com poder e autoridade. Nesta lição, veremos como uma igreja cheia do Espírito Santo se comporta. A partir do capítulo 4, versículo 29 a 31 do livro de Atos dos Apóstolos, encontramos uma das principais marcas que caracterizam a igreja de Jerusalém: a perseverança. Uma igreja perseverante é capacitada para dar testemunho de sua fé, mesmo que em meio ao fogo da provação. Esta igreja suportou as provações porque é cheia do Espírito. Por causa do Evangelho, ela renuncia seu próprio bem-estar e não aceita ficar na zona de conforto. Na verdade, sem a capacitação do Espírito, o corpo de Cristo não suporta as provas para cumprir sua missão no mundo. Outra marca, uma igreja cheia do Espírito Santo, é a sua capacidade de orar com poder e, por isso, impactar o mundo ao seu redor. Essa oração fortalece a igreja, capacita-a a testemunhar de maneira eficaz. Da mesma forma, uma igreja cheia do Espírito Santo é marcada pela ousadia para proclamar o Evangelho com poder e, por isso, se tornar relevante para o mundo. Suportar o sofrimento. Após sua pregação junto à Porta Formosa, Pedro e João são levados presos e posteriormente ameaçados por pregarem o nome de Jesus. Foi dito a eles que não falassem nem ensinassem no nome do Senhor. A ordem era clara, mas os apóstolos estavam dispostos a pagarem o preço de não segui-la. Eles suportariam tudo por amor a Jesus. Agiam com perseverança. Isso só foi possível porque Pedro, que falava por si e pelos demais apóstolos, havia sido cheio do Espírito Santo. O tempo verbal do grego usado no versículo 8, tendo sido cheio, demonstra que o apóstolo, que já havia sido batizado no Espírito Santo no Pentecostes, foi revestido novamente do poder do alto. Uma igreja continuamente cheia do Espírito suporta as provas e o sofrimento. Quando a classe sacerdotal intimou os apóstolos e lhes deram ordem expressa para que eles não falassem nem ensinassem no nome de Jesus, a resposta dos apóstolos foi: julgai vós se é justo diante de Deus. Ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Em outras palavras, os apóstolos afirmaram que não negociariam a sua fé, não abririam mão dos valores da fé que haviam recebido, pois eles são inegociáveis. Uma igreja cheia do poder do Espírito Santo está convicta de sua fé, não se apoia em suposições, mas em fatos. Os primeiros cristãos não apenas ouviram sobre Deus, mas também testemunharam suas obras. Quando Filipe pregou em Samaria, os samaritanos se converteram porque ouviam e viam os sinais que Filipe fazia.
No entanto, a igreja cheia do Espírito não apenas proclama a palavra, mas também manifesta a obra de Deus. Jesus foi poderoso tanto em palavras quanto em obras. A situação era difícil, porque Pedro e João eram cidadãos leais. Eles deviam obedecer às autoridades constituídas, especialmente se tratando de autoridade religiosa. Pedro estabeleceu para sempre o princípio fundamental entre os limites da obediência cívica e do dever cristão de testemunhar. Quando existe clara contradição entre os mandamentos dos homens e os de Deus, de tal forma que obedecer a uns é desobedecer aos outros, não sobra mais nenhuma dúvida quanto ao que o crente deve fazer. Juízes justos têm de optar entre o caminho de punir e o de declarar inocente. Estes sacerdotes, no entanto, não eram justos. Irritados contra os apóstolos, não ousavam fazer nada contra eles, por causa do povo, medo do povo, e não o senso de justiça, levou-os a soltar os apóstolos. Observamos na oração do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos que os crentes oram para que Deus seja glorificado por meio de um evangelismo de poder. Eles oraram com um propósito e, por isso, foram específicos. Não foi, portanto, uma oração vaga. Nela, eles oraram para que Deus exercesse a sua soberania e agisse por meio deles, dando-lhes poder para testemunhar do Senhor Jesus. A oração foi e é a base espiritual da igreja, trazendo direção, coragem e poder de Deus. Quais foram as emoções dos discípulos? Não tinham medo, senão pediriam proteção. Não tinham ódio, por isso não pediram vingança contra seus inimigos. Foi a corajosa resolução de cumprir a vontade de Deus que os levou a orar. Concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Foi a cura do coxo que deu ocasião à perseguição. Mas, ao invés de dar menos ênfase às curas, pediam: estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. A resposta veio tão rápida como o trovão depois do raio. Enquanto oravam, recebiam conforme suas petições. Caiu o poder divino e houve grandes movimentos. Primeiro, um tremor de terra. Moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Depois, um tremor de almas. Todos foram cheios do Espírito Santo. E, finalmente, um tremor de línguas. E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Uma igreja ousada no seu testemunho, ela tem a ousadia para enfrentar oposições ao Evangelho. Ela tem ousadia no exercício dos dons espirituais e ela tem ousadia na exposição da palavra. Movida pelo Espírito Santo, a igreja anunciava o Evangelho com ousadia, sem temer oposições. Nesta lição, vimos o que caracteriza de fato uma igreja pentecostal. Suas características se tornam visíveis e estão diretamente associadas à plenitude do Espírito Santo. A primeira igreja não foi perfeita, como o livro de Atos deixa bem claro. Contudo, suas limitações eram superadas por um viver diário sob a capacitação do Espírito Santo. Se queremos de fato ser uma igreja relevante, devemos nos deixar encher do Espírito Santo. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.